E hoje é sábado, 1º de maio, comemorado o Dia do Trabalhador. E assim como no dia 1º de maio de 1886, que também era um sábado, né, quando trabalhadores norte-americanos foram às ruas das maiores cidades do país para pedir a redução da carga horária máxima de trabalhador por dia, né, e por esse motivo, por essa máxima, é que esse dia foi escolhido para ser, portanto, a data a ser celebrada como o Dia do Trabalhador, em homenagem àqueles que lutaram por melhores condições de trabalho. Desde então, essa data ela é marcada por reivindicações e conquistas dos trabalhadores em diversas partes do mundo. Então, neste momento, nós vamos conversar agora com Otávio Calvé, que é professor e juiz do trabalho. Otávio, muito bom dia a você, seja muito bem-vindo à programação aqui da Jovem Pan. Eu já te pergunto, né, temos a comemorar neste Dia do Trabalho? Bom dia, Vinícius. A gente está num período muito difícil, né? Porque a gente teve uma sucessão de problemas na área trabalhista que começaram já há bastante tempo, com todas essas inovações tecnológicas, com as novas formas de trabalhar, que a gente não estava ainda completamente preparado e tivemos que enfrentar, estamos enfrentando uma pandemia sem precedentes que faz com que o trabalho sofra inúmeras transformações e o pior de tudo, né, sofre uma retração, porque as empresas estão sofrendo muito com a pandemia, e se a empresa não consegue ter saúde, se a empresa não consegue se reerguer, o trabalhador necessariamente sofre junto. Então estamos num momento realmente ímpar, um momento que não é de comemoração, é um momento de reflexão e de busca de novas alternativas. Otávio, qual foi o maior gargalo, né, que os direitos trabalhistas aí sofreram nesse período de pandemia? Aí eu diria que, de forma imediata, o próprio emprego, né? Esse é o principal gargalo, tanto que o governo tem tentado, né, desde o ano passado e esse ano novamente, fazer medidas excepcionais para a manutenção do emprego e da renda. Nós estamos vivenciando um período em que, assim, as estruturas estão abaladas, né? Hoje, o principal elemento para a gente conseguir ter algum respiro é tentarmos alternativas via negociação para que os empregos sejam preservados com o mínimo de perda de renda para o trabalhador, e com isso o governo tem conseguido assim algum tipo de sucesso através do programa emergencial que ele lançou ano passado e lançou agora de novo, entrando também com dinheiro, né, com recursos da União para pagar os benefícios emergenciais. Então, assim, é um momento realmente que o principal é a manutenção do emprego. E, claro, para aqueles que estão conseguindo a manutenção, as novas formas de trabalhar. E o elemento aí mais gritante, assim, o que está mais, né, chamando a gente nesse momento é o trabalho remoto, o trabalho à distância, ou como a gente tem chamado de home office, em meio a uma pandemia. É um grande desafio. E de como as empresas dão também a garantia e a segurança para que esses trabalhadores trabalhem de casa, mantendo a mesma produtividade, né, Otávio? E tendo também a segurança, né, de poder realizar esse trabalho. Sim, por isso que o desafio é muito grande, né? Porque uma coisa é você, em tempos normais, você se programar para fazer uma mudança dentro da sua empresa, para colocar trabalhadores em teletrabalho, desde que eles queiram, né? Que essa é a premissa natural que nós temos na nossa CLT, porque o teletrabalho já tinha previsão na CLT, mas o pressuposto era esse, era o trabalhador querer e tudo ser organizado e estruturado para isso, combinando empregado e empregador, como é essa transformação, como vai ficar a questão da estrutura no home office, etc. Com a pandemia, a gente teve, assim, quase que uma alternativa imposta, tanto que as medidas emergenciais do governo, lá do ano passado, pela MP 927, e agora pela MP 1046, autorizam que o empregador faça essa determinação sem perguntar se o empregado concorda ou não, porque é aquela história, né? É uma história de vamos salvar o que é possível. Então, se a empresa está fechada, se o isolamento social é necessário, é melhor que você trabalhe remotamente na sua casa do que você fique indo para uma empresa que talvez nem possa funcionar.
Então, assim, o grande problema nesse momento da pandemia é que a gente teve que fazer de forma assodada o teletrabalho, sem preparar antes o ambiente adequado, mas compreensível, né? Eu acho que é uma época em que eu tenho falado muito isso em audiência trabalhista, né? É uma época em que a gente tem que exercer solidariedade para ambos os lados, a gente tem que exercer algo que na área trabalhista a gente não está muito acostumado, que é se colocar também no lugar do empregador, pensando no drama que ele está passando nesse momento, lembrando que no Brasil mais de 80% dos empregados estão em micro e pequenas empresas, que são Sim. as que mais sofrem nesse processo todo. Então, realmente é um desafio a gente conseguir fazer essa transformação num momento emergencial com uma estrutura mínima adequada. Por isso que a gente tem que ter uma tolerância maior nesse ponto que estamos vivenciando. Exatamente, como você falou, né? Essas micro e pequenas empresas, né? Que no início até conseguiram segurar de alguma forma as pontas ali, né? Por 2 meses, mas infelizmente, né, a pandemia se estendeu. Nós estamos há mais de um ano nessa situação e fica muito complicado, né, essas empresas tendo que fechar as portas, tendo que interromper as suas vendas, o seu trabalho, o seu comércio e ainda assim ter que manter esse funcionário, né, ainda que trabalhando de casa, mas com uma redução de jornada de trabalho, como você disse agora com a MP, com redução de salário, ainda assim fica muito difícil, fica muito insustentável. Então é preciso que a gente pense e reflita realmente em alternativas, até para que a gente consiga, né, Otávio, se manter uma estrutura mais razoável possível até a pandemia se encerrar, porque a gente sabe que ainda tem um bom tempo por aí, né? E essa foi a grande dificuldade, porque ano passado, quando as medidas emergenciais foram criadas, elas foram criadas com um marco temporal máximo, que seria o fim do estado de calamidade pública, que o decreto legislativo imaginava que seria em 31 de dezembro de 2020. Só que a redução de salários, né, acabou, a suspensão dos contratos acabou ano passado e a pandemia continuou, né? E isso levou realmente a uma dificuldade em dobro, porque muitos empregadores adotaram as medidas emergenciais, pensando que depois das suspensões, das reduções de salários, eles iam conseguir retomar a atividade e aí preservar os empregos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Nós tivemos um período de pequena melhora na pandemia e depois a crise sanitária veio em dobro. Então, a gente está agora com uma outra experiência, que é uma experiência de já saber que não vai terminar tão cedo, assim, a gente olha para frente, né? A gente não tem um horizonte daqui a 2, 3, 4 meses, a gente já tem isso resolvido. Então, acho que todos têm que pensar olhando mais para frente, né? Com essa tolerância de parte a parte, empregado-empregador, para que a gente possa ter uma união de esforços agora. Eu acho que é um momento em que a área trabalhista não sei se pela primeira vez, mas é um momento ímpar daquilo que eu já presenciei, né, como juiz do trabalho, onde a gente precisa de união dos supostos antagonistas, né? Como você começou falando, Vinícius, Dia do Trabalho ele é marcado por essa razão histórica, né, de conquistas, de lutas, de muito sangue, foi muita briga para conseguir os direitos trabalhistas. E agora a gente está numa quadra histórica que a gente precisa de união, para que a gente supere isso, né? Existe um natural conflito, mas, para além disso, a gente tem que lembrar que sem atividade econômica, sem empresa, sem desenvolvimento econômico, a gente não vai ter trabalho, pelo menos não como conhecemos. Então é um momento realmente de união de parte a parte. Otávio, agora saindo um pouquinho desse assunto da pandemia, nós temos aí desde 2017 já, quando entrou em vigor a nova reforma trabalhista, né, que mudou um pouquinho aí as relações de trabalho das empresas com os trabalhadores, né? Se prometia ali uma atualização, uma modernização dessas relações. Nós tivemos também recentemente a reforma da Previdência, né, que também impacta diretamente no trabalhador. Queria que você pudesse fazer um balanço sobre essas duas reformas e como que elas alteraram, né, essas relações, essas dinâmicas e se existem aí preocupações, né, dessas consolidações dessas reformas.
Preocupações existem sim, né? Assim, quando a reforma trabalhista veio, a gente teve uma polarização enorme, né? A gente teve setores entendendo que estávamos destruindo o direito do trabalho, o processo de trabalho, e setores entendendo que estávamos modernizando, que estávamos avançando, né? Eu tenho um perfil moderado, eu vi na reforma trabalhista boas coisas e vi coisas que também não concordei, não achei que foram boas, né? E era consenso já na época que não basta alteração de lei trabalhista para a gente ter desenvolvimento econômico, não basta isso. Que a questão da melhoria para os trabalhadores não vem só pelo fato de você mudar a lei. É uma série de fatores e o principal deles é o desenvolvimento econômico. A reforma trabalhista, ela teve assim um grande valor no sentido de de chamar o feito à ordem, como a gente diz na área jurídica, né? De mostrar alguns gargalos, de fazer algumas revalorizações importantes, e a principal delas, para mim, foi a questão do próprio uso da Justiça do Trabalho. Hoje nós comemoramos também 80 anos da Justiça do Trabalho, e a reforma trabalhista foi, assim, o grande fenômeno que fez com que a gente parasse e repensasse, refletisse. Claro, com todas aquelas discussões. Mas, por exemplo, a reforma trabalhista ela trouxe um conceito muito forte que antes, de fato, não existia, ou existia num nível muito baixo na Justiça do Trabalho, que foi de responsabilidade para todos os atores sociais. Responsabilidade para o reclamante, né, que normalmente é o trabalhador que busca a justiça do trabalho, que tem que ter as portas abertas da justiça, sim, mas que tem que fazer um uso ético, um uso ponderado. E a reforma trabalhista mexeu muito nisso, com a questão da possibilidade de honorários de sucumbência para o reclamante quando ele perde a ação, ou pelo menos quando ele perde em parte também. A reforma trabalhista mexeu com a questão da gratuidade, que antes era ampla, e agora ela tem muito mais restrições, né? Sempre lembrando que o modelo de legislação sempre pode evoluir, sempre pode melhorar, mas foi isso que a reforma trabalhista fez. E no campo assim do direito material, quando me perguntam assim, sim, mas a reforma trabalhista, ela acabou levando a uma perda para o trabalhador ou melhorou para o trabalhador? Essa análise é muito difícil da gente fazer. Por quê? Porque, infelizmente, depois que nós tivemos a reforma trabalhista, nós entramos em sucessivas crises, né? A gente já estava num ambiente de crise, uma crise econômica, uma crise financeira, né? Depois a gente entrou num período turbulento político, né, que gerou muita instabilidade, e depois a crise sanitária do coronavírus. Então, assim, quando a gente percebeu que talvez a coisa estivesse começando a melhorar, veio a pandemia do coronavírus. E aí fica difícil de você traçar parâmetros para ver os resultados, porque nunca teve nada igual ao que estamos vivendo hoje. Não dá para dizer que a queda do número de postos de trabalho foi por culpa da reforma trabalhista, se a gente tem empresas fechando diariamente, né? Tá A nossa certo. realidade hoje, ali no fronte da Justiça do Trabalho, né, ali nas audiências de primeiro grau, as empresas normalmente reconhecerem que devem e dizer, não tem como pagar, né? Então, é um momento realmente bem diferenciado. Agora, muita coisa pode melhorar, muita coisa pode ser proposta para a evolução desse sistema, eu tenho certeza que sim, né? Porque, assim, causa preocupação de fato a gente não estar conseguindo dar a resposta adequada às necessidades do trabalhador de hoje. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos aproximadamente só 30% da população ativa no mercado formal de vínculo de emprego. 70% dos trabalhadores estão ou em outras formas de trabalhar ou na informalidade, pura e simples. Então, é um dado que a gente tem que pensar, né? Essa proteção clássica, a proteção formal, a proteção tradicional, ela só alcança hoje uma minoria. Então, a gente precisa reformular muita coisa. Tá certo, Otávio. Obrigado pela sua participação. Nós falamos aqui com Otávio Calvé, que é professor e juiz do trabalho, falando aí sobre os direitos trabalhistas, principalmente nesse período complicado de pandemia. Muito obrigado, Otávio, e você volta outras vezes aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia.